E muito obrigada também, Obrigado, Sr. eu. Vereador, Boa por tarde. estar connosco. Com todo Bom o ver gosto. esta sala cheia pelo segundo ano consecutivo para mim, mas para vocês certamente será o sexto. E eu acho que, conforme a Daniela dizia, é muito difícil nós vermos estas imagens e não ficarmos impactados pela dimensão do desastre, mas também, eu creio, da resiliência daqueles que viveram estes momentos e que continuam a mostrar a força da comunidade. E nós falamos muitas vezes de risco, eu creio que de forma abstrata, mas em janeiro deste ano esse risco ganhou morada, ganhou uma força, uma forma muito concreta. E portanto, Luís, quando nós falamos em reerguer Leiria, estamos a falar em reconstruir ou em redesenhar? Bem, antes, cumprimentá-los a todos e agradecer antes de mais o convite da AGES para estar aqui hoje. Em primeira instância também felicitar a AGEAS pela postura que teve a ir logo para o terreno e estar em Leiria, colocar a sua unidade móvel e interessar-se por aquilo que aconteceu, mas acima de tudo apoiar as pessoas. Portanto, felicitar-vos também por isso, porque deram uma resposta pronta e isso fez a diferença. Portanto, obrigado. Sobre o que nos aconteceu, estamos acima de tudo muito focados não apenas e só em reconstruir, mas em fazer diferente. Há pouco comentava antes de entrarmos que essa foi a lição mais rápida que nós tivemos. Tudo aquilo que foi a nossa aposta em construção mais resiliente, uma aposta em construção mais adaptada, e hoje em dia falamos muito em eficiência energética, mas isso também se traduz depois em apostas diferentes naquilo que são os materiais construtivos, as disposições construtivas. Percebemos também que, em alguns casos, a aposta, por exemplo, em painéis fotovoltaicos ou painéis solares, em muitas circunstâncias foi isso que provocou mais danos. Portanto, obriga-nos mesmo, quer não só o património público, aquele que é gerido por uma Câmara Municipal, mas também relativamente ao património privado, tudo aquilo que nós conseguimos ir identificando, também ir partilhando para que quem tem agora a opção de não só, lá está, reconstruir, fazer melhor. Fazer melhor, que é sempre uma dificuldade muito grande e que estão aqui muitos empresários que têm a ver única e exclusivamente também depois com a viabilidade económica ou financeira para conseguir fazer isto. E como é que nós evitamos fazer melhor, resolver depressa, mas muitas vezes mal? E agora vou utilizar um exemplo que é conhecido por alguns dos que aqui estão, até porque estão aqui empresas da região e do Conselho de Leiria e cumprimentá-los. Nós tivemos um grande desafio nisto que vocês viram. Nós tínhamos uma necessidade urgente que as crianças voltassem à escola. Mas o primeiro fator para que isso acontecesse era que isso fosse em condições de segurança. Certo. Portanto, dizer-vos que esta pergunta para nós era óbvia porque nós precisávamos que as crianças voltassem à escola, mas tínhamos escolas que estavam completamente destruídas. Portanto, a celeridade com que se reconstrói não pode colocar em causa depois a segurança, a estabilidade, a sustentabilidade depois daquele próprio património e, acima de tudo, termos a noção que temos que retomar rapidamente a atividade económica, a atividade educativa, a atividade cultural, isso às vezes é assim um bocadinho colocado à margem, mas isso não significa que essa rapidez coloque em causa depois as tais opções em termos de reconstrução. E logo no momento a seguir à tempestade, Sr. Vereador, quais foram as três prioridades absolutas? Até porque o Sr. Vereador toca em muitos destes pelouros e, portanto, a questão do ambiente e do urbanismo. Sim, eu sou tive sorte quando negociámos os pelouros, eu estava a dormir de certeza e então calharam-me aqueles que proteção civil, ambiente, só para que percebam o que é que estamos a falar, a mobilidade. Exato. Naquelas primeiras horas, para nós era evidente até e dizer-vos que o apagão foi extremamente importante, porque houve coisas que fizemos diferentes desde o ano anterior para aquilo que aconteceu agora. Portanto, já tínhamos alguns edifícios críticos com gerador, com antenas Starlink, portanto, não ficámos todos às escuras, de várias formas. Já foi possível, em poucos meses, conseguimos ter alguma capacidade diferente. Aqui a prioridade, logo à cabeça, era água. Isto Ok. pode parecer estranho porque a maioria das pessoas queixam-se de ficar sem eletricidade, ficar sem comunicações, mas eu consigo estar sem eletricidade um dia, semanas, meses, mas não consigo estar sem água. E isso para nós era absolutamente crítico havia uma necessidade premente, pelo menos, por exemplo, o hospital não podia ficar sem reabastecimento de água, por variedíssimas razões. Depois disso, obviamente, reabastecimento de energia elétrica, porque está associado também
à qualidade de vida das pessoas, na rotina, mas também naquilo que é a exceção. Dou-vos um exemplo claro: os doentes que fazem oxigênio em casa ou que têm outro tipo de equipamentos de suporte, que a sua autonomia fica muito condicionada. Depois, obviamente, tínhamos que perceber onde é que havia mais danos para conseguir estabilizar isto tudo. Isto significa também que, na ótica de uma Câmara Municipal, as nossas opções num passado recente, em que nós passámos de uma gestão praticamente de tudo aquilo que eu acabei de dizer, ou seja, eletricidade, da água, das comunicações, numa perspectiva do Estado, e entenda-se o Estado como todo, em que atualmente isso não acontece. Portanto, uma Câmara Municipal faz a distribuição de água em baixa, o que significa que há uma entidade que nos faz chegar a água. Portanto, toda esta conjugação de fatores foi absolutamente crítica para, em poucas horas, nós conseguimos ter uma perspectiva de onde e quando conseguiríamos ter a reposição da água, a reposição da eletricidade e de que forma é que o iríamos fazer. E parece-me também óbvio que aquilo que nos diz, no fundo, é também para, de certa maneira, apaziguar e para dar alguma calma à população, porque naquele momento, o facto de, por exemplo, não haver energia faz com que as pessoas não tenham sequer acesso à informação, não possam sequer comunicar com os outros e, portanto, isso também gera uma maior pressão na forma como, obviamente, tiveram que lidar com esta crise. E eu arriscar-me a dizer que a gestão do risco começa precisamente na informação. E, portanto, como é que Leiria conseguiu medir o impacto deste risco e das ações tomadas logo de seguida? Assim, é um bocadinho imaginarem o que é estarem largas horas sem contacto nenhum com nada. Bom, nós tivemos essa experiência no Eu apagão sei. e foi caótico e foi só um dia. Eu imagino uma semana. 12 horas, agora imaginem, houve pessoas que tiveram sem eletricidade um mês inteiro. 30 Exato. dias sem eletricidade em casa. O que para nós não era uma novidade, digamos assim, para nós território, porque com o Leslie tivemos uma parte do concelho que ficou 7 dias sem eletricidade, mas de 7 dias para 30 é uma grande diferença. Aqui, como é que conseguimos chegar às pessoas? A lógica foi ir buscar os autarcas de proximidade e reunir com eles diariamente, fazer um ponto de situação sobre o que é que estava previsto e onde é que iríamos atuar e recolher informação da parte deles. Foi um bocadinho montar um sistema de comunicação com base no cara a cara, irmos buscar as nossas unidades locais de proteção civil, que felizmente temos muitos voluntários, e estarmos ligados às pessoas. E depois, obviamente, colocar pessoas no terreno a fazer o levantamento de infraestruturas, de necessidades de alimentação, de medicação, apoio psicossocial, e isto foi absolutamente crítico também na tal recuperação, no alento, nestas imagens que vocês viram ali. São muitos voluntários de fora do Conselho, mas são maioritariamente pessoas dentro do Conselho de Leiria. Pessoas que estavam sem telhado, pessoas que estavam sem condições de habitabilidade e que ainda assim andaram a colocar telhas, andaram a colocar lonas, e esta ligação, esta lógica de quem me vem socorrer é o meu vizinho, isto funcionou de forma muito clara, muito evidente, até porque era com o Conselho todo, sem exceção, com muitos danos, era impossível nós, com as equipas que temos, chegarmos a todo lado. Portanto, esta gestão de proximidade foi crucial e depois, à medida que fomos avançando nos dias, nós conseguimos criar as que chamamos velas em todos os lugares, que era o quê? Era um sítio onde as pessoas podiam ir, onde havia eletricidade, onde havia comunicações e onde havia um banho quente. Portanto, estas velas, nós em 5 dias conseguimos criar estas condições. Era mesmo importante termos esse sítio de referência para as pessoas, em que numa circunstância normal, mesmo nas freguesias mais rurais, é o café da aldeia, onde as pessoas se juntam e vão partilhando informação. E por outro lado, houve uma ferramenta extraordinária, que foi o rádio. Nós voltámos um bocadinho à utilização do rádio de forma muito mais recorrente, rádio a pilhas, como é evidente, mas foi isso que nos permitiu estar próximos e também dizer que rentabilizámos essa proximidade com os mídia, porque nos primeiros dias eles assentaram praça no nosso posto de comando, ou seja, foram todos também para o quartel. Porquê? Porque sabiam que lá havia comunicações e era a única forma também de estarem a transmitir e a fazer diretos e a recolher essa mesma informação. Portanto, foi complexo, mas nós ao fim de 48 horas já tínhamos um processo de comunicação montado em todo o Conselho e isso fez a diferença também na identificação dos locais onde era necessário socorro prioritário e depois também no acompanhamento e no levantamento das necessidades. Uma última nota, a tecnologia, até porque hoje também falamos disso, e a inovação fez toda a diferença connosco. Porquê? Nós temos uma empresa, um unicórnio, a TechEver, que muitos devem conhecer, que no primeiro dia se disponibilizou para começar a fazer voos em todo o Conselho e a recolher informação para nos apoiar no processo de tomada de decisão. Porquê que isto é importante? Com as nuvens que tivemos durante largos dias, não havia sistema de satélite, portanto a informação recolhida com voos de drone foi importantíssima
para nós conseguirmos tomar decisões e pelo menos ter uma noção e começar a trabalhar também, lógico, no dimensionamento dos danos, mas também na recuperação. Claro. Eu tenho aqui um dado interessante para quem nos acompanha e até mesmo quem nos acompanha online, que $1 investido na redução ou na prevenção do risco de desastre pode poupar até $15 de redução pós-desastre. Eu peço desculpa isto estar em dólares, de facto é uma informação que veio dos Estados Unidos, mas como é que nós convencemos os decisores políticos, como é que nós convencemos até mesmo as próprias empresas de que apostar na prevenção pode sair mais caro de início, mas é de facto o caminho? Nós, cada vez mais, e o histórico diz-nos isso mesmo, e não é muito difícil de eu perceber, todos estes eventos que têm acontecido nos últimos anos têm precisamente colocado isso em causa. E esses estudos começaram há alguns anos nos Estados Unidos e a relação era de 1 para 7 e já vai de 1 para 15. Portanto, este valor é provável que vá continuando a aumentar. Falando naquilo, ou seja, como é que eu consigo compreender quem toma decisões, a importância e a relevância disto? Primeiro, eu vou à componente política, e eu estando num cargo político, enquanto vereador numa Câmara, a verdade é que a grande alternância de ciclos políticos e o facto de termos cada vez eleições, entendo eleições não só legislativas, mas um pouco todas, não facilita este processo de tomada de decisão. E cada vez mais, e quando falamos em sustentabilidade, quando falamos em ambiente, preservação, do património também, não pode haver a lógica de gestão a médio prazo e falamos a cada 4 ou 5 anos. Portanto, cada vez mais isto tem que ser claro para todos os decisores, incluindo os políticos que legislam e que monitorizam e que fiscalizam. Caso contrário, nós vamos comprometer, e eu digo isto com toda a convicção, vamos comprometer aquilo que será o futuro do nosso património, e o património entendam também as pessoas incluído nesta parte. Os empresários, os decisores, cada vez mais, também aquilo que estão a fazer aqui, ou seja, termos prémios, incentivar aquilo que é o investimento em prevenção, mas também partilhar boas práticas, bons exemplos em que eu investi, passei por um evento destes, a minha empresa manteve-se em operação e isso traduziu-se em eu ter menos danos, menos indenizações e menos perca de produto, é efetivamente importante para que todos percebam que isto não é só o tal estudo americano que diz que isto é assim. Não, isto em Portugal é verdade, acontece, e há quem consiga comprovar que isto é mesmo assim. Sem dúvida, até mesmo para a própria continuidade de negócio, e precisamente é precisamente por aí que eu gostava que pudéssemos terminar esta nossa conversa. Para quem está cá hoje e quem nos acompanha, e olhando para a Leiria, Luís, quais serão as 3 perguntas que qualquer empresa deve fazer sobre os seus ativos e sobre a sua continuidade de negócios? Há aquela que eu acho que é óbvio, não é só para os empresários, que é se isto vai voltar a acontecer. Ou seja, antecipar cenários. E eu acho que todos já percebemos que vai voltar a acontecer. Não é se, é quando. Exatamente. Portanto, aqui é um bocadinho, não vale a pena esperar pelo próximo ou pensar que, pronto, agora tenho aqui um período de acalmia e isto vai ser só daqui a uns anos. Não, é começar hoje a trabalhar nisso. A segunda pergunta é onde é que eu posso ir buscar informação, ou seja, onde é que eu posso ir buscar conhecimento para melhorar aquilo que eu faço todos os dias. E aí, vocês têm as empresas que colaboram no júri e que fazem parte do júri e têm muito e bom conhecimento e a possibilidade de ir buscar precisamente esse apoio de forma permanente e ajustada àquilo que é o nosso cenário em termos de realidade em Portugal e não só. A terceira pergunta, e que é crítica, é onde é que eu me vou financiar. E por muito que se diga que isto não é importante, claro que é importante. E quer a nossa lógica da gestão pública, da gestão privada, das fontes de financiamento, isto também tem que estar perfeitamente alinhado com esta lógica, porque eu não posso querer que alguém faça um investimento em prevenção que melhore a sua capacidade de produção e isso significa automaticamente um incremento de resiliência, sem que exista efetivamente financiamento para isto acontecer. Todos temos que perceber que um investimento em prevenção, o tal incremento de resiliência, isto custa dinheiro. E todos nós temos essa noção, acho eu, que para eu fazer diferente, eu não posso por isso simplesmente optar por materiais mais frágeis, mais baratos, significa que no tal evento que vai acontecer, eu só não sei a quando, que vou se calhar cometer os mesmos erros e vou voltar a ter perda de produção, vou voltar a estar dependente de terceiros, a indenizações e apoios do Estado ou de fundos comunitários. Portanto, é absolutamente crucial termos estas respostas para todos. Uma coisa que Leiria tem feito muito bem, eu acho, é de facto continuar a colocar em cima da mesa e no topo da agenda aquilo que é o processo de reerguer Leiria. E no caso de uma crise, como foi aquela que passaram, e que na verdade continuam a passar, não é? Porque há todo um processo depois, a confiança também é um ativo.
Que papel tem tido a comunicação e a comunicação política, neste caso, para trazer mais olhos e mais mão de obra, mais recursos para a Leiria? Acima de tudo, e como referiu, manter o foco naquela região. Eu falo na região porque Leiria foi efetivamente o epicentro, mas há mais concelhos que também estão afetados, ou mais do que nós. Manter o foco naquele sítio. Provar que isto ainda não acabou e que ainda há muito trabalho para fazer. Nós falamos daquilo que é o edificado, é o visível, eu refaço um telhado e é como se aquilo estivesse resolvido, mas há toda uma série de problemas que ainda estão por resolver, e dou-vos 2 exemplos claros. O ambiente. Nós temos cerca de 10 mil toneladas de resíduos resultantes da tempestade que ainda não conseguimos recolher, e temos 35 estaleiros que criamos dentro do concelho para juntar estes resíduos todos e dar soluções às pessoas para que, por exemplo, os telhados de amianto, e que ainda existiam muitos, continuam a existir muitos, não fossem as pessoas a estar a pegar nos resíduos e a transportar. A outra dimensão que temos para resolver é a floresta. Nós perdemos um património incalculável. O Concelho de Leiria tem 28 mil hectares de floresta, mais de 10 mil estão completamente destruídos, e enquanto que eu construo uma casa em semanas ou meses, uma floresta eu demoro mais de 20 anos a conseguir recuperar. Portanto, é absolutamente crítico que todos percebam que isto não acabou naquele dia nem naquele mês. E nem se cristaliza somente em Leiria, estamos Não, a falar de todo, património nacional. A Cristi, na primeira tempestade, depois fomos brindados com uma série de, tal comboio de tempestades, ela destruiu a floresta desde o litoral até o interior, e em Espanha ainda temos registro de árvores que foram partidas com a intensidade desta tempestade, mas todas as outras também provocaram aquilo que nós chamamos o efeito dominó, porque nós começámos em Leiria com estas imagens que viram muito associado ao vento, mas como repararam tivemos cheias, e na semana a seguir tivemos movimentos de massa em resultado de tudo aquilo que aconteceu. Portanto, toda esta sequência de eventos e foi crítico puxar o ânimo e o alento das pessoas para cima. Portanto, houve alturas em que não se percebia bem porque é que nós estávamos a pedir para promover ações de voluntariado e recuperar e limpar mais rápido. Isso era extremamente importante para que as pessoas se sentissem, por um lado, úteis, no momento em que não tinham trabalho porque as empresas estavam paradas, não havia escola porque as crianças estavam em casa. Havia a necessidade de mobilizar também a comunicação para que esta mobilização tivesse um objetivo, tivesse um propósito, e as pessoas percebessem o que é que estávamos todos ali a fazer, afinal. Muito obrigada, Sr. Vereador. Eu acho que esta conversa mostra-nos, de facto, que os ativos não são só edifícios, não são só infraestruturas, não são só equipamentos, são também precisamente as escolas, é a energia, são os dados, é a informação, e é, na verdade, a capacidade de continuar a operar e de continuarmos a ter uma comunidade. E é precisamente com esta visão de prevenção e de proteção de ativos que nos despedimos deste momento de conversa e seguimos para o próximo momento. Obrigada, Sr. Vereador. Obrigado. Salva de palmas.